povo lindo! Voltamos às nossas atividades. Como eu falei, ficou faltando aí, o vídeo não subiu. Sobre a ferida da injustiça com a sua máscara do rígido. Então, tô fazendo de novo, porque eu também não tinha o vídeo. Enfim, ele não subiu e eu não sabia. Eu passei um tempo sem mexer no YouTube. Enfim, descobri isso agora, essa semana, voltando às nossas atividades normais, com as nossas cartinhas e os nossos vídeos que explicam um pouquinho de todo esse mundo energético, de todo esse mundo sobre as nossas feridas emocionais, sobre a nossa criança interior ferida, sobre as leis sistêmicas que muitas vezes inconscientemente a gente quebra e aí a gente tem diversos problemas, diversos caminhos fechados, né? E tudo isso de forma inconsciente. Então hoje a gente vai falar sobre a ferida da injustiça, que traz como defesa, né, o que a gente chama de máscara, a máscara do rígido, a máscara da rigidez, né? Então essa ferida ela é ativada, segundo os estudos de Lise Bourbeau, ela é ativada entre os 4 e os 6 anos, muitas vezes pelo genitor do sexo oposto, então pelo cuidador do sexo oposto, né? Se você é menina, vem através do pai ou de quem tomava conta de você do sexo oposto, o menino vem da mesma forma. Então, entre 4 e 6 anos, que é a época que a criança descobre o mundo, né? Que é a época que a criança se identifica como um ser humano, como um ser independente, e dentro dessa descoberta ela não tem condições, ela não consegue ser o que ela quer ser, o que ela veio ser, ela não consegue se expressar, ela é sempre tolhida, ela é sempre criticada, né? Então, quando adulto, existem consequências por conta disso. Então, quem teve aí pais rígidos, mesmo que a gente não goste, inconscientemente, a gente repete esse padrão. Com a gente, principalmente, mas também com o nosso entorno, com as pessoas que nos cercam. Seja fazendo, agindo da mesma forma, né, que a gente recebeu, ou seja fazendo totalmente diferente, só que a gente tem os mesmos resultados. Exatamente tudo do jeito que aconteceu lá atrás, que criou esse trauma, que foi um evento traumático, que desenvolveu essa ferida em nós. Então eu tenho aqui minhas anotações, são anotações dos meus estudos, e agora eu compartilho com vocês essa que é a última ferida, né, a ferida da injustiça. Lembrando que nós já passamos pelas outras 4, né? A rejeição com a sua máscara do escapista, o abandono com a dependência, a humilhação com a máscara do masoquista e a traição com a máscara do controlador. Então a gente vem agora com a injustiça com a sua máscara do rígido ou da rigidez. Então vamos nas minhas anotações. A injustiça é a ação contrária à justiça, que se define como apreciação, o reconhecimento e o respeito dos direitos e dos méritos de cada um. Quem já se sentiu injustiçada em algum momento, né? Todo mundo em algum momento, mas nem todo mundo tem essa ferida ativada. A injustiça existe, de muitas formas a gente sente a injustiça no nosso dia a dia, na nossa vida, com as pessoas que a gente convive, às vezes gratuita, né? E aí a gente já pensa, nossa, essa pessoa tem essa ferida da injustiça bem aberta, bem latente nela. Entender, a gente entende, né? Compreender que isso existe naquela pessoa é legal, mas não tem como a gente parar a outra pessoa com esse movimento dela. Isso é um movimento dela. O que importa aqui, para nós, para vocês que estão assistindo, para eu que me trato junto com esse conhecimento, com essas feridas. Eu já falei muito das feridas que eu tenho,
que são presentes em mim, que são ativas em mim, mesmo trabalhando sempre, tem resquícios. O importante é a gente identificar em nós e não no outro. É a gente trabalhar em nós e deixar o outro trabalhar a vida dele. Quando ele quiser, quando ele sentir no coração que já não adianta mais fazer as mesmas escolhas, ter as mesmas atitudes, esperando ter resultados diferentes, ele vai procurar ajuda também. Por enquanto, ele vive a vida dele da mesma forma, com mais do mesmo. E a gente vai aí caçar nosso caminho de autoconhecimento, de autocura. Certo? Então, a injustiça é a ação contrária à justiça. Quem sofre de justiça não se sente valorizado, respeitado ou recebedora do que merece. Receber mais do que acredita ser merecedor também desenvolve esse sentimento de injustiça. E muito provavelmente essa pessoa, num momento de autossabotagem, através dessa ferida, através dessa máscara, receber de menos para ela é injustiça, e receber mais do que ela se julga merecedora também é injustiça. Então, quando ela recebe mais, ela vai dar um jeito de perder tudo isso que ela recebeu a mais, que foi além do que ela esperava, do que ela consegue suportar. Ferida que é ativada entre os 4 e 6 anos, como eu já falei, no período de desenvolvimento da nossa individualidade, quando nos tornamos conscientes de que somos um ser humano, um indivíduo autônomo e singular. Essa ferida acontece quando a criança sente que o genitor do sexo oposto, geralmente é do sexo oposto, tá? Essa foi observada dessa forma. Isso é a maioria dos casos. Isso não quer dizer que eu sou uma menina e tive uma mãe muito rígida, uma mãe que sempre me tolhiu, sabe? Então, adaptem aí a realidade de vocês. Essa ferida acontece, Acontece quando a criança sente que o genitor do sexo oposto, geralmente do sexo oposto, não fez algo que deveria fazer, que é o respeitar, que é o como é que eu vou explicar? É entender que aquele serzinho é um ser individual, que tem vontade sim, né? Quantos de nós, na fase da infância, queria alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa, e aí vem os pais e falam, não, você é criança, não tem querer não tem vontade, não pode fazer nada, tem que fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, né? E tem que ser assim, porque senão tem castigo, certo? Ela sente que é injusto não conseguir integrar a sua individualidade e sofre com o autoritarismo, nossa, que palavra, embolou aqui, mas com o autoritarismo, críticas frequentes e severidades, conformismo e intolerância, né? Quando a gente recebe tudo isso, a gente vai entender que a gente tem que fazer tudo muito certo para não ser injustiçado, né? Então, essas pessoas se tornam também pessoas rígidas, principalmente consigo mesmas. Elas são perfeccionistas. Elas têm que fazer tudo nos mínimos detalhes para que nada nem ninguém vá comentar ou vá falar ou vá julgar aquilo que ela fez. Então, perfeccionismo é um traço de caráter do rígido, da ferida da injustiça com essa máscara do rígido. Existem muitas formas da criança experimentar a injustiça. E aí a gente entra numa listinha agora, você vai vendo o que encaixa. Não é necessário você ter todas as características. Às vezes, uma característica já indica que você sofreu algum momento, alguma coisa, algum trauma na sua vida, que aquilo foi importante para ativar essa ferida
né? Então, 1, 2, 3, 10. As pessoas têm níveis, têm tamanhos diferentes dessa ferida, de todas elas. Então, existem muitas formas da criança experimentar a injustiça. Pode acontecer em um ambiente onde há muito autoritarismo e exigências, cobrando-se da criança aquilo que ela não tem condições de dar. Então, se você tem filho e você quer que seu filho com 5 anos seja o Einstein de qualquer forma, ou que seu filho com 6 anos seja o melhor pianista do universo, né? Ou com os seus filhos aí com 6 anos sejam aquelas crianças perfeitas, que se sair da linha um pouquinho já tem castigo, sofre realmente injustiça. E isso gera esse trauma e abre essa ferida. Pode acontecer na maneira como os pais lidam com o relacionamento da criança com seus irmãos ou com outras crianças. Ela tem que ser sempre boazinha, a mais velha tem que ser sempre a que dá exemplo, a que toma conta. E dentro da filosofia sistêmica, as crianças não têm que fazer isso, né? O irmão mais velho tem o lugar dele de irmão mais velho, mas ele não é cuidador dos irmãos mais novos, certo? E aí, se você coloca seu filho mais velho, por exemplo, para olhar seu filho mais novo, e esse filho mais novo cai e rala o joelho, esse filho mais velho vai sofrer consequências de uma coisa que não é da alçada dele, de uma coisa que ele não tem culpa. E aí vem a rigidez. Eu não falei para você tomar conta, mas quem tinha que estar ali olhando, tomando conta, eram os pais, os cuidadores, certo? Isso também desenvolve, ativa essa ferida da injustiça. Essa ferida gera a máscara da rigidez. A dor da injustiça gera sentimento de impotência e inutilidade. O adulto que teve essa ferida ativada torna-se rígido e muito mais exigente com relação a si mesmo e aos outros. E aí entra a repetição de padrão negativo. O mesmo padrão negativo que fez ativar essa ferida em você, né? Que deixou essa criança interior ferida, com essa ferida da injustiça, que criou esse traço de caráter rígido, a gente inconscientemente repete. E aí você se torna essa pessoa perfeccionista, né? Que não sente que é bom o suficiente. Então, impotência e inutilidade. O adulto que teve essa ferida ativada torna-se rígido e muito exigente em relação a si e aos outros, podendo ser perfeccionista e estagnado por não sentir que é bom o suficiente. Isola-se por acreditar que nada o afeta. Então, o mundo está caindo aqui do lado do camarada e está tudo bem, porque isso não afeta ele. Não é verdade. Lá dentro, aquela criança está em rebuliço ali. Mas o que ele vai fazer? Ele vai se distanciar para não ter que lidar com aquilo, para não ter que lidar com a dor. E é aí que as nossas máscaras surgem, se mostram, certo? Por acreditar que nada o afeta, mas isso é uma ilusão que alimenta, pois costuma ser muito sensível, mas não reconhece ou não demonstra essa sensibilidade. Muitas vezes a gente acha que todas essas pessoas que a gente julga insensíveis, elas são frias, não são. Lá dentro existe um vazio enorme, que aí a máscara dela faz ela ter esse distanciamento, faz ela não mostrar os sentimentos. Se importa muito com a opinião dos outros e não acessa o seu prazer. Desde jovem, o rígido começa a acreditar que as pessoas o apreciam pelo que ele faz e não pelo que ele é. Então ele vai estar sempre em movimento, ele vai estar sempre fazendo coisas da forma mais perfeita que ele puder,
com mais agilidade, com mais rapidez, sempre sem descansar, sem ter prazer na vida, porque ele dentro lá da consciência, da inconsciência dele, as pessoas respeitam ele pelo que ele faz e não pelo que ele é na realidade. Uma pessoa sensível, uma pessoa com frustrações, uma pessoa com muitos medos. Medo de desagradar, medo de fazer e ser repreendido, certo? É bastante otimista, podendo se enganar dizendo a si mesmo que não tem problema. Diante dessa crença limitante, ele busca ser rápido e eficiente, se afastando dos problemas. Costuma fazer tudo o que pode sozinho e somente pede ajuda quando está no seu limite. Sabe aqueles superpoderosos que podem tudo sozinhos? São os injustiçados aí. São essa galera que tem esse traço de caráter rígido que vem através dessa ferida da injustiça. Nas experiências de decepção ou imprevisto, simula indiferença, dizendo para si mesmo que está tudo bem e que não há problema. Esses são algumas características dessa pessoa com esse traço de caráter, com essa ferida emocional, né? Perfeccionista, crítico. Quando é que a gente percebe que essa máscara está ativa, que essa ferida está manifestada, que ela está latente ali? É extremamente exigente consigo mesmo, ultrapassando seus próprios limites. E é isso. Recusa ajuda porque acredita que deixando responsabilidade para outro será mal executado. Esconde-se para se permitir chorar. Quem nunca, né? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho desse... Não é todo mundo que abre, assim, não sei. Enfim, diz pra mim aí se você também se recolhe pra chorar, se você chora escondidinho. Até passar aquele aperto, aquela angústia, sabe? Não demonstra sentimentos e emoções. Acusa outros de agir incorretamente, de insensibilidade ou falta de reconhecimento. Muitas vezes são essas pessoas que recusam tomar medicação, ir ao médico para não saber de nada. Recomeça mais de uma vez a mesma tarefa e revê várias vezes quando termina. Justamente porque tem que estar perfeito. Espera pelo reconhecimento de perfeição a algo que acabou de fazer. Quer soluções rápidas e imediatas para um problema sem avaliar o mesmo. Subestima-se e entra em autossabotagem no momento de conquistar algo. Então o cara tá lá, pronto para receber o máximo. Mas aí vem o medo. E o que ele faz? Se autossabota, se freia, não se permite receber esse monte que vai além do que ele se acha merecedor. Sente raiva quando sente injustiça e a tendência a conter-se em manifestar até o seu limite. Então é aquela galera que fica segurando, não expressa, não se comunica, não diz que, olha, não gostei dessa sua atitude com relação a mim ou com relação a uma situação, né, não me fez bem. Vai guardando aquilo, vai sorrindo, vai fingindo que tá tudo bem, mas ele tá aprofundando cada vez mais essa ferida. E aí quando explode, é aquele que humilha, é aquele que insulta, é aquele que é rígido, que é grosseiro, certo? Aceita muitas coisas querendo rejeitar pelo medo de ser injusto. Quer mostrar trabalho pelo medo de ser visto como preguiçoso. Coloca a razão acima das emoções e do que genuinamente gostaria. Priva-se de ser feliz ou ter prazer porque acha que é desmerecedor ou porque alguém
que é próximo e é infeliz. Aí a gente entra também na questão, dentro da filosofia sistêmica, né, de repetição de padrão negativo, a não se permitir ser maior não, mas se dar bem na vida, ou ganhar mais, ou ficar rico, ou ter um bom trabalho, ou ter um relacionamento de paz, de amor, de respeito, porque a ancestralidade dele não teve. O pai e a mãe não tiveram, né? Porque um dos dois tinha esse traço de caráter, tinha essa ferida, né, da injustiça. Então um era bem rígido com o outro, existia dentro de casa muito conflito. Então essa pessoa inconscientemente não se permite ter um relacionamento de paz, de respeito, de amor, de reciprocidade, né? Chega um momento que ela vai fazer isso parar. E aí vem a história da autossabotagem. E essa autossabotagem pode acontecer em qualquer setor, em qualquer área da nossa vida, profissional, financeiro, relacionamentos de todos os tipos, amigos, relacionamento amoroso, relacionamento com família, certo? Considero o autocontrole um triunfo de tal forma que faz afirmações exacerbadas do seu comportamento e deturpadas da realidade. Então, gente, é basicamente isso, né? São algumas características do que envolve essa ferida da injustiça, que traz esse traço de caráter, que traz essa máscara, que essas máscaras são máscaras de proteção, né? São máscaras criadas através do medo de passar de novo por aquela situação que foi traumática, que foi doída, né? Então, através do medo, a gente cria as nossas máscaras. E aí, assistam a playlist, assistam todas as playlists, vê o que você sente em você. Lembrando que encontrar no outro é sempre mais fácil, só que olha para você com sinceridade, né? E não esquece o outro. Vamos conhecer a nós mesmos para a gente saber de que forma a gente pode ser melhor para nós principalmente, mas também para o nosso entorno, mudando um pouquinho que seja a nós, e isso só se dá com o autoconhecimento. A gente muda o nosso entorno. O rígido está sempre em busca de justiça, assim procura garantir que é digno do que recebe. Se recebe menos, se sente injustiçado, eu falei isso, né? Se recebe mais, não se sente digno e pode dar um jeito de perder tudo. Tende a se controlar demais e tem dificuldade de relaxar, pois acredita que precisa estar sempre fazendo algo. E se espelha nas pessoas ao seu redor, que costumam exigir, que costumam cobrar cada vez mais dessa pessoa, né? Elas vão ser o reflexo da autoexigência dessa própria ferida ativa aí, a ferida da injustiça. Buscamos mudar e melhorar alguns comportamentos sem manter um olhar atento à sua causa raiz. Por isso acabamos nos frustrando. Então a gente sabe que a gente faz as mesmas escolhas há anos, a gente sabe que essas mesmas escolhas sempre trazem as mesmas consequências, só que a gente às vezes até percebe isso, às vezes a gente se torna submisso, né? Se você é um controlador, por exemplo, e você percebe essa máscara de controle, né? Porque você tem a ferida da traição, você se torna uma pessoa controladora, aquela que tem que ter tudo no controle para não ter esse contato, para não entender que tudo que acontece tá te traindo, tá te causando dor. Então a gente percebe que a gente está no controle, que a gente quer ter o controle de tudo, e aí a gente solta um pouquinho.
Ou então solta muito e se torna submisso, né? Só que você não está olhando para o que causou esse traço de caráter. Existe uma raiz, existiu um acontecimento traumático, existiu um evento traumático, e é nesse evento traumático que a gente busca a solução verdadeira para esse traço de caráter, para essa ferida. É nessa raiz, nesse evento traumático, nesse acontecimento, que a gente consegue realmente conhecer um pouquinho do que faz a gente ser assim, e daí a gente consegue também mudar de verdade, efetivamente, toda essa consequência que essa dor, que essa ferida traz. Então a gente libera os medos que são inconscientes, que fazem a gente ter reações, sempre as mesmas reações e sempre mais do mesmo. Então, ao conhecer as máscaras que cada ferida gera, torna-se mais claro perceber e reconhecer a origem de determinados padrões, e ao trabalhar na cura das feridas emocionais da infância, a mudança no comportamento acontece de forma natural e leve. Então, para a gente curar, a gente tem um passo a passo. Não adianta você falar, eu tenho essas características, então eu tenho a ferida da injustiça, eu tenho a ferida da traição, eu tenho a ferida do abandono, da rejeição, da humilhação, né? E agora eu sei e tá tudo bem. Não. Eu sei, mas eu aceitei. Eu reconheço isso em mim. Então, o primeiro passo é reconhecer que existe e aceitar que ela existe, que essas feridas existem. Então, reconhecer e aceitar é o primeiro passo. Daí a gente trabalha um monte de crenças que limitam a gente na nossa vida inteira, principalmente na nossa vida adulta. Segundo passo, amar as suas feridas. Suas feridas e suas máscaras. Pois a partir delas que você se tornará mais consciente dos aspectos da sua personalidade que você tem se recusado a perceber ou admitir. Né? Tem as pessoas que vêm prontas para consulta, né? Ah, não, eu sou assim e não vou mudar. Tá tudo bem, você tá pronto. Vive do jeito que você quer. Tá fazendo o quê? Né? Tá tudo certo. Ah, não, mas eu sou assim mesmo. Então, aceitar, amar essas feridas, essas máscaras, ter carinho por tudo isso que moldou quem você é hoje é importante também, né? Então, reconhecer e aceitar, primeiro passo. Amar quem você é, do jeito que você é, com a personalidade que te formou, que você é até hoje, também é o segundo passo. Também é mais um passo para você começar esse processo de autocura. Vamos ver que mais que eu escrevi aqui. E aí, a partir disso, a gente consegue observar e admitir todas as estratégias que a gente criou para ser quem a gente é hoje, da forma que a gente é hoje. Certo? Isso ainda está... Ah, tá. Então, vamos... Aqui tem umas perguntinhas que podem ajudar, né, nesse processo. Lembrando que, realmente, o primeiro passo é buscar ajuda. Busquem ajuda. Sozinho a gente não consegue. Nem eu, como terapeuta, consigo ser tão verdadeira comigo. Né? Muitas vezes os outros terapeutas, pessoas que né, me tratam, que colaboram comigo no meu processo, né, chega e fala, ó, Michele, peraí, mas você tá passando por cima, você tá pulando.
né? Olha mais um pouquinho pro fundo e vê se você não está deixando nada no cantinho, né? Então procurem ajuda. E aí tem umas perguntinhas. Isso ainda está me ajudando? Porque existem os ganhos secundários, né? Eu já falei muito que a gente tem muito apego pelas nossas dores, pelos nossos medos, porque é tudo muito conhecido. A gente sabe viver nisso. A gente sabe conviver com isso. Existem ganhos secundários na nossa procrastinação, na nossa autossabotagem, né? E aí a gente tem que entender que quando a gente se autossabota, quando a gente continua vivendo, né? E não se faz essa pergunta, isso ainda está me ajudando? Esse ganho secundário é realmente bom para mim? Não é egoísmo, gente. Você pensar em você em primeiro lugar. Não é egoísmo, é amor próprio. Procurem ajuda. Tenho conseguido uma vida mais leve e prazerosa dessa forma? Então tá pesado com tudo, com a vida inteira daquele mesmo jeito? Ou é levinho, porque eu tô acostumadinho, mas no final dá sempre erradinho e o negócio fica se repetindo, troca de namorado, mas dá a mesma merda. Troca de casa, mas tem o mesmo problema, né? Isso tá me ajudando a crescer e evoluir? Isso ainda é útil para mim? Então, fazer essas perguntas ajuda a gente a entender que os ganhos secundários, os ganhos momentâneos, os ganhos imediatos que a gente tem, sempre vestida com essa máscara ou com essas máscaras, sempre agindo da mesma forma, eles são imediatos, eles são conhecidos, mas me faz bem, me faz evoluir, me faz prosperar, certo? E assim a gente consegue escolher novas formas de lidar com antigos problemas, com antigos sentimentos, enfim. Tá aí um pouquinho da ferida da injustiça com a máscara do rígido, com a máscara da rigidez. 1000 perdões. Eu realmente, quando chega a temporada de verão, a vida fica de uma outra forma. Até porque, né, meu povo, ninguém quer saber de terapia no meio do Natal, do Ano Novo, do Carnaval. E tá tudo bem também. Aí agora volta todo mundo. Michele, ai, estou desalinhado. Michele, tá tudo uma bagunça. Vamos consertar. Eu também faço isso. Essa ainda é a minha parte de autossabotagem. Mas eu sei, eu percebo, e aí de pouco a pouco a gente vai mudando, né? Isso não quer dizer que eu sou a mesma louca que eu era há 4, 5 anos atrás. Não. Mas também procrastino aí. Certo? Espero que tenha feito sentido, espero que vocês se vejam de alguma forma, se você tem essa ferida aí dentro do seu coraçãozinho, se a sua criancinha tá aí encolhidinha no cantinho por conta dessa ferida também, ou só dela. Então, espero que tenha sido contribuição para cada um de vocês. Deixa o like aí, bota aí nos comentários se fez sentido, se você viu, percebeu alguma coisa, como é que você sentiu essas informações no seu corpo. Certo, gente? Fiquei devendo, tá aí. E hoje vão ser 2 vídeos, né? Porque eu vou botar as cartinhas hoje também, né? Já tem pronta, vou descer tudo junto agora. Vou subir aí pro YouTube tudo junto agora. E aproveitem. Dúvidas, estou à disposição. Os contatos para mesa radiônica de São Miguel Arcanjo, poderosíssima, de limpeza, de harmonização, de reequilíbrio energético,
Então tem o vídeo aí também na playlist, eu explico como é que ela funciona, a gente trabalha área por área em separado, tá certo? A gente faz essa organização no campo energético mesmo, de área por área, tá? Então essa é a nossa ferramenta energética, que trabalha na egrégora do Arcanjo Miguel. Para os interessados em constelação familiar sistêmica, também tem o link aí. E aí, através do link, eu vou saber o que você está buscando, tá certo? Vai falar direto comigo. A constelação familiar que mostra para nós possíveis quebras de leis, né? Essas leis que regem a nossa vida. Então, quando a gente tem uma visão sistêmica, quando a gente vive nessa filosofia sistêmica, dentro dessas leis, tudo fica muito mais harmonioso, né? E daí a nossa vida profissional funciona, a nossa vida financeira funciona, os nossos relacionamentos, seja ele de que espécie for, funcionam, certo? Gente, gratidão pela paciência, gratidão pela confiança no meu trabalho, e estou aí à disposição. Quinta-feira linda para vocês. Vou adiantar aqui, final de semana de muita luz para todo mundo. Beijo!